Bom, então estamos aqui com o podcast Visionários, primeira edição, estamos inaugurando esse espaço, esse momento. Estamos aqui com o Christian, com o Gabriel, da Favorito. Então, obrigado aí pela presença. Adailson, nosso sócio aqui da Vision Partners, corretor de seguros. E, pessoal, não é a primeira experiência que a gente tem com geração de conteúdo, tá? Com entrega de conteúdo principalmente para empreendedores, né? Há 10 anos atrás a gente já teve uma experiência, foi muito bem sucedida, que era uma newsletter sobre economia, finanças, empreendedorismo, chamado Resumo da Semana. Começou com uma brincadeira, a gente começou a fazer uma síntese do que acontecia no mundo dos negócios e começamos a compartilhar com os nossos contatos, né, através de e-mail, até que uma pessoa de uma agência de publicidade viu e escutou também eu explicando uma situação para um cliente no telefone, e ele falou: Nossa, vocês tinham que transformar numa newsletter profissional isso aqui. E, coincidentemente, eu estava lendo um livro chamado Uma Colossal Falta de Bom Senso, que é um livro que foi escrito, né, por o cara que previu a crise das hipotecas nos Estados Unidos. E ele contou ao longo da história do livro que teve um momento que ele saiu, ele trabalhava na bolsa, assim como eu, né, um pouco antes, e que chegou no momento que ele cansou daquilo, resolveu fazer um blog, e ele começou a analisar os IPOs nesse blog, e aquilo tomou uma proporção assim gigantesca, porque ele começou a sinalizar algumas operações que estavam sendo coordenadas por um determinado banco, e que eram operações que não eram tão confiáveis, vamos dizer assim. E acabou que o banco começou a ficar incomodado. E aí depois ele acabou indo, né, participar do programa da Oprah. E aí então estourou, né? Aí o negócio, assim, foi muito longe. E aquilo lá mudou a vida dele, né? A partir daquela criação de conteúdo, daquela entrega, a partir de um momento, de uma ocasião, que foi essa entrevista, aí mudou, a história da vida dele mudou naquele momento. E aquilo serviu de inspiração para nós. E, de fato, o nosso e-mail, uma newsletter semanal sobre negócios, que acabou, enfim, também reverberando muito. Começou no grupo de contatos que nós tínhamos nos e-mails, que na época as pessoas ainda usavam o e-mail, né? Então, aí essa agência nos assessorou e orientou a fazer um trabalho um pouco mais profissional. Quando a gente viu, tinham 8.000 pessoas recebendo esse e-mail. Que ano que foi isso? 2014. Na época, a newsletter não se falava muito, né? Hoje em dia, a newsletter tá muito em alta, né? Exatamente. E falta esse tipo de conteúdo também ainda hoje no mercado. E interessante, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Na época, newsletter e tal. E esse era uma agência de marketing, de publicidade, bastante antenada, nos deu essa sugestão, né? E foi muito bom, assim, porque nos rendeu uma série de conexões, assim. Foi uma experiência muito, muito legal para nós. Aí a gente ficou um tempo, né, sem fazer isso, mas a gente resolveu retomar agora nesse formato de podcast, que é algo que Tá em alta. tá em alta, tá todo mundo aí, né, trabalhando aí também um pouco com esse formato. E o nosso episódio, então, número 1, né, inaugural, a gente trouxe vocês são muito bem-vindos, né? E a ideia é que a gente compartilhe, troque ideias, né? Principalmente sobre empreendedorismo. E aí eu já faço a primeira pergunta, né? Que é assim, quem são os empreendedores aí por trás da Favorito? Posso começar então, né? Obrigado pelo convite e inauguração aqui do podcast de vocês. Muito importante essa criação de conteúdo. Eu e o Gabriel, a gente empreende há 2 anos e pouquinho. E até hoje a gente ainda busca conteúdo, né? Busca aprender. E é muito difícil, realmente, né? Você encontrar
Você vê a parte da história boa, é fácil, né? Fui, cresci, vendi por tanto. Beleza, parece que foi tudo certo o caminho desse cara, né? E aí você também se ilude que, não, vou abrir meu negócio também vai dar certo, né? Então, contando um pouquinho, né? Voltando aqui alguns passos atrás, depois o Gabriel se apresenta, mas eu, Christian, eu trabalhava na WEG, eu trabalhei 10 anos na WEG, sou engenheiro eletricista de formação, e durante muito tempo, quando eu viajava, assim, pela empresa, eu sentia falta de encontrar um bar, um pub, um restaurante, e aí eu vi uma dor de mercado aí, porque eu procurava os lugares para ir, eu não encontrava, as informações no Google Maps normalmente muito desatualizadas, tem o Instagram como opção, mas aí eu precisava conhecer o local para saber o Instagram dele, né? Então ali eu comecei a ver uma dor de mercado, conheci o Gabriel na WEG e começou a bater o santo entre eu e ele. O Gabriel pode contar um pouquinho da história, mas resumidamente, os dois sentaram na mesa do chefe e pediram demissão juntos para começar o novo negócio. Pediram demissão. Mesmo dia. Vai o Gabriel aí conta a parte dele aí, Gabriel. É uma honra também fazer parte do primeiro episódio aqui do podcast. Eu sou o Gabriel, também sou engenheiro mecânico de formação. Sou lá do interior de Santa Catarina, Videira, uma cidade bem pequenininha. Fui para Jaraguá do Sul para fazer o meu estágio da faculdade na WEG, aí que eu conheci o Christian. Minha família é uma família de empreendedores, tenho vários tios, meu pai é empreendedor também, e eu sempre quis seguir esse caminho. Algum momento da minha vida eu sabia que eu iria empreender. E aí encontrei um sócio que também estava com esse objetivo, também estava querendo construir algo a mais, construir um projeto que conseguisse ajudar as pessoas e também pudesse dar um retorno financeiro bom para a gente no futuro, né? Nos conhecemos na WEG, o Christian passava por essa dor, a gente sentou junto no mesmo dia, na mesa do chefe, pediu demissão. Vamos focar 1º de abril. 1º de abril. Antes de ter qualquer cliente, qualquer faturamento, a empresa não estava aberta ainda, a gente estava só com a ideia. Aí talvez já começou os primeiros erros que a gente pode contar depois, mas a gente queria fazer o negócio acontecer, independente se fosse dar certo ou errado, a gente queria tentar, sabe? Era novo, eu tinha 25 na época, hoje eu tenho 28 anos, a gente, somos jovens, não temos família, né, não temos filhos, então vamos, agora é o momento pra gente tentar empreender, é pra ser agora. E aí a gente saiu junto da WEG e fundou o Favorito, que na época não se chamava Favorito, se chamava Que Barbada. A bússola do rolê. Então, inclusive, a gente, é uma das coisas que a gente ia perguntar, né? Porque eu lembro que quando, né, foi feita a construção do CNPJ, né, e tal, então, eu lembro que no começo era aqui Barbada, também acho que era uma outra identidade, né? Sim. Como é que foi essa história aí, essa mudança de Que Barbada para Favorito? O Que Barbada era muito com uma pegada mais jovem, né? Quando a gente pensou nessa ideia, nesse projeto, era, vamos ajudar os jovens a encontrar bons bares, bons locais, mas com o tempo a gente foi aprendendo que, na verdade, o jovem, ele não precisa tanto dessa ajuda. O jovem, eu digo, aquele gurizão de 18 a 25 anos, né? Ou um casal ali mais novo, ele já sabe normalmente o local que ele vai, né? E a nossa proposta com o Que Barbada lá no início era ajudar as pessoas a encontrar bons locais, terem boas experiências na gastronomia, né? Entretenimento. Então a gente veio com essa proposta de ser a bússola do rolê, né, inicialmente com essa pegada mais jovem, com uma comunicação para o público mais jovem, mas conforme o tempo foi passando, a gente foi ouvindo nossos clientes, né, ouvindo feedback, vendo quem que é o nosso público, quem que usa a nossa solução, a gente foi entendendo que, na verdade, a gente ajudava muito mais o pessoal de 25 anos para cima. Continua sendo o pessoal jovem, né, mas o pessoal de 25 para cima. Que não era um universitário, né? Já era aquele cara que já estava formado, queria um happy hour pós-trabalho. Então, a gente era a bússola do rolê, mas não tinha nenhuma balada. Aí, às vezes, a gente levava a nota baixa na aula, nas lojas de aplicativo. Baixei, mas não tem uma rave, não tem um evento universitário da faculdade que vai ter aqui, mas não era o que a nossa proposta. Nossa proposta sempre foi encontrar bares e restaurantes. E não eventos, não baladas. A gente até tentou, né? Na verdade, no início a gente tentava vender para todo mundo, né? Não conhecia quem que ia ser o nosso público.
Então, até explicando melhor, né? O Favorito é um aplicativo que você baixa para o iOS, para o Android, e ali a gente lista todas as opções de bares, bons bares e restaurantes que tem na região. E o nosso diferencial é você pensar, pô, é igual o Google Maps, então é igual o TripAdvisor. Não, porque o nosso diferencial é que a gente tem toda a agenda de promoções e eventos do local atualizado. A gente é a única plataforma no mundo que tem essa agenda atualizada dos locais. Não tem nenhuma outra plataforma que tem isso. Claro, para achar locais tem o TripAdvisor, é muito famoso, mas ele não tem a programação do dia atualizada. E outro diferencial que a gente tem também é ter brindes com os nossos parceiros. Então, se você, Paulo, baixar o Favorito hoje, baixar não, né? Tu já tem baixado, né? Já. Convido quem tá assistindo a baixar o Favorito, né? Mas aproveitando que eu estou conhecendo agora, Aham. né? Esse é o nosso episódio número 1, né? Então, eu acabei, enquanto vocês conversavam, acabei de baixar o aplicativo. E ele é muito simples e prático de baixar. Telefone, e-mail, nome e acabou. Aham. Exato. Então, isso é muito legal, né? E já tá aqui, ó. Já tô. Já tá Já. vendo o que tem no... Vamos fazer um jabá. O Eu- primeiro jabá do podcast. Já gostei. O que tem no Big Hall hoje aí? Conta pra nós. Big Hall. Vamos lá. Pô, eu vou clicar aqui, deixa eu olhar aqui. Daqui a pouco talvez a gente coloque ali. O Big Hall buffet de sopa, buffet de hot dog, chopp custa R$10, olha, tá tudo aqui, gente. Que legal. Mas o que eu achei interessante, né, é assim, a questão dos filtros, né? Poxa, eu quero saber quais os que tem música ao vivo hoje, Exato. né? Então, o filtro me permite, né? Eu quero saber quais os estabelecimentos que tem música ao vivo hoje e que tem espaço pet e que tem espaço kids, Aham. né? Faz uma combinação de filtros. Inclusive, Então- isso é muito utilizado pelo nosso público, esse filtro do Espaço Kids. Como eu falei, como é o público 25+, tem muita família que saem com os filhos e eles procuram locais que tem área kids, uma área para deixar a criança brincando lá, e enquanto eles podem ter jantar, né? Quem são pais de crianças pequenas hoje sabem que, né, alô. na hora que precisar sair é fundamental que o restaurante tenha uma área aqui. O Paulo estava me mostrando aqui há pouco. E o primeiro filtro que eu falei para ele, área kit, veio área kit, porque a gente que tem criança pequena, quer dizer, a minha não é tão pequena assim, mas já foi. Era uma das coisas que a gente, quando saía, eu e minha esposa, a gente buscava exatamente. Será que Sim. tem espaço kids lá pra gente deixar o bebê, etc e tal? Isso é muito bom. O grande lance, eu acho, assim, muito bom mesmo, é esse filtro que o Paulo falou, né? Você pode filtrar por música ao vivo, por espaço, se aceita pet, né? Se aceita animal. E se tem alguma promoção no dia, que é o Legal. mais utilizado. Muito bacana. Então hoje a gente tem parcerias com diversos estabelecimentos que tu pode ir lá e ganhar um chopp de brinde só chegando no local dizendo que você é do Favorito. Eu vi ali que tinha até recebeu um Pix ali também, né? Eu vi hoje. Esse é nosso programa de indicação. Programa de indicação. Dá pra ganhar dinheiro com o Favorito. Então, se você indicar um restaurante, você ganha R$150. Indicar um restaurante para nós. Então a gente já teve alguns usuários aí que garantiram o seu final de semana também com o Favorito. Olha Não, aí. e a gente vai fuçando aqui, vai vendo as facilidades, né? Você tem a localização, tem o endereço, e você tem um botão, se vai de Uber ou se vai de 90. Exato. Você Se já não dirija com... rapaz, o negócio... Você chama o Uber direto pelo Se aplicativo. você tava com uma dor, você tratou essa dor muito bem tratada, hein? Isso aí. E interessante, né, que vocês mergulharam de cabeça, assim, né? Vocês pediram demissão. Exato. Sim. Pediram demissão da VEG. O que é comum, né, é o empreendedor, ele fica um pé lá e um pé cá. Sim. Né? Então fica trabalhando part-time, enfim. Como é que foi, assim, desenvolver um aplicativo? Vocês dois engenheiros, né? Sim. Como é que foi para dois engenheiros lidar com a construção de um aplicativo numa área que, né, não era com vocês não trabalhavam com programação? Eu já era programador, então assim, aí já... Mas não de app, né? Não de app, né? Eu programava dentro da indústria, né? Dentro da VEG. E a VEG, para quem não conhece, é uma grande empresa de Jaraguá do Sul, que vende motores, e a gente trabalhava dentro de uma área de engenharia, e eu ajudava ali os engenheiros a automatizar processos, assim, basicamente. Mas não tem nada a ver com aplicativo.
outra área. E a gente também não era do setor de gastronomia, de bares e restaurantes. Então, não entendia a dor que eles passavam, qual dor que a gente vai curar. Mas mesmo assim, eu fui lá, aprendi a programar aplicativo, o Christian aprendeu a fazer marketing, a vender, e a gente mergulhou de cabeça isso desde o dia zero. E é verdade, Paulo, você falou que muitas pessoas ficam, a gente chama do part-time, né? De part-time, metade do período tentando empreender e metade do período lá com um trabalho mais fixo. A gente tentou por alguns meses fazer isso, viu que a gente não estava conseguindo colocar energia suficiente para tirar o negócio do zero. Que como a gente não tinha conhecimento em empreendedorismo, então era tudo novo, eu tinha que aprender tudo do zero. E se eu não tivesse tempo e dedicação, energia para botar nisso, eu não ia conseguir tirar do papel. Nunca nem botava a rodar, né? Até que a gente trabalhava na VEG, a gente saía da VEG 6 horas. Não, hoje vamos começar às 6h30. Aí, não, eu fui em casa, tomar um banho, então. Começava às 8. Aí das 8 ficava até às 10. 2 horas. Cara, não fazia nada em 2 horas, né? Então, às vezes, pegava firme ali, no final de semana, tudo mais. Pô, o que a gente fazia em uma semana part-time, às vezes em 2 dias full-time, a gente conseguiria fazer, né? E aí é até interessante que foi quando a gente conheceu vocês também, né? Enquanto nós estávamos ainda no período da ideia, a gente se inscreveu no programa Nascer, que é o antigo Sinapse da Inovação, né? Que também é um apoio muito bom do governo do estado aqui da FAPESC, e junto com o Sebrae. Então lá a gente pegou um mentor bom, nosso mentor até hoje, sim, hoje inclusive sócio da Favorito. Um abraço pro Jorge, que está vendo assim, o podcast, né? E ele comentou justamente isso. Ele falou, olha, cara, primeiro vocês precisam de um validador, se vocês conseguirem vender, né, tem que botar energia aí, porque senão, cara, o que eu mentoro de gente que vem aqui que quer ter o dele fixo, e daí na ideia dele, aí o cara quer buscar investimento, chega pro investidor e fala, eu quero 200 mil para um negócio. Tá, e tu? Não, eu tô part-time. E, pô, cara, nem tu tá acreditando no teu negócio da part-time, que é meu dinheiro, né? Então, a gente se olhou após uma mentoria assim, e o Gabriel falou, cara, não vamos ser esses caras que estão aí só pra brincadeira, vamos fazer um negócio com vocês, né? Valendo, né? Valendo. Se der errado, cara, Deus tem dinheiro sobrando aí pra sobreviver uns 6 meses? Tem, eu também tenho. Então é isso aí. Aí foi o dia que eu e o Gabriel sentamos na mesa do nosso gestor lá na VEG. A gente quer sair. Pior que podia acontecer era não dar certo, a gente aprender pra caramba e ter que voltar pro mercado de trabalho, né? Eu era programador, então na época programação tava em alta, né? Então emprego eu sei que eu ia conseguir, o Cristian era engenheiro também, já tinha diversas propostas de emprego, então, cara, se não der certo, a gente volta a trabalhar e é isso. É interessante porque vocês não eram empreendedores antes, né? Então foi o primeiro negócio que vocês desenvolveram. Ainda é complexo, né? Criar um negócio, né? O Brasil ainda é um país muito burocrático, assim. Como é que foi a experiência do programa para vocês? Porque, assim, o que a gente percebe, né, na prática? Tem muita gente que ainda é meio que mais do mesmo, assim, né? Ah, eu tenho uma ideia, eu acho que vou fazer aqui. Participar de um programa, né, de apoio mesmo por empreendedor, como é que foi isso na vida de vocês, assim, o quanto mudou a percepção, assim, de negócio de vocês? Sim. O empreendedorismo ele é muito um gráfico, não é um gráfico linear, né? É vários altos e baixos ali, mas e nesse programa a gente pode dizer que foi alguma das coisas que ajudou a alavancar assim nosso processo. Ajudou a gente a pular algumas, não digo algumas etapas, mas talvez não bater tanta cabeça em algumas etapas iniciais. E a gente entrou antes de ter o primeiro cliente, assim. Então, o programa Nascer, ele ajudou a gente a validar a ideia. A gente quando eu e o Christian tivemos essa ideia, cara, a gente queria resolver um problema que era nosso problema. Era o problema meu e dele, assim. A gente não conseguia achar um local para sair. Mas não significa que esse problema vai ser o problema de outras pessoas e que alguém pagaria por isso, né? Principalmente. Então, o programa ajudou. Galera, vai falar com o dono do bar do restaurante, vai ver qual que é a dor dele. Vai ver qual que é o problema que ele passa no dia a dia e como é que vocês podem ajudar ele a resolver, a solucionar esse problema. E aí que a gente foi, eu e o Christian saímos conversando com diversos donos de bares e restaurantes e a gente identificou que o problema deles, na verdade, assim, o setor de bares e restaurantes é muito difícil no Brasil. 50% deles fecham antes de completar 2 anos. Na verdade,
Empresas têm uma estatística parecida, mas o setor de bares e restaurantes, principalmente, já é um setor que tem muita mortalidade de empresas, assim. Então a gente percebeu que uma grande dor que eles tinham é conseguir atrair público. É conseguir manter o local cheio, o local bem movimentado. Às vezes o local dele tá vazio, mas o estabelecimento do vizinho tá cheio, todo mundo vai lá. Ninguém quer ir no local vazio. Então é um problema para eles manter o local com bastante gente. E aí a gente começou a atacar essa dor. E o programa que deu essa visão pra gente. E, galera, vai entender lá do teu cliente, no dia a dia dele, o que ele sofre, como é que vocês vão ajudar ele. E, claro, muitas outras coisas, né? Inclusive o Jorge, nosso mentor, ele era do setor de bares e restaurantes. Ele já teve o Temaquim, que era um... Não, desculpa, não era o Temaquim. Lifei, que era um restaurante lá em Florianópolis, e ele ajudou muito a gente a ter essa visão do cliente, né? Como que a gente podia ajudar ele. Ouvir, né? Ouvir, porque às vezes a ideia, eu vejo muito assim, né? A ideia é maravilhosa na nossa cabeça. Exato. A gente meio que se apaixona pela nossa ideia. A turma... Tá certo que vamos lá, a Apple fez o iPhone e disse que as pessoas poderiam acessar tudo numa tela, né, com toque. Aquilo não existia, não era nesse, ainda foi um caso assim, acho que raro, né, de entregar uma solução que ainda não era necessariamente uma dor. Só que as pessoas meio que criam um pouco esse vício, não, é uma ideia, eu acho que é maravilhoso isso aqui, mas o que importa é ter pessoas que realmente querem comprar. Nem todo mundo é o Steve Jobs, né? Que vai ter uma ideia revolucionária que vai mudar o mundo, né? A gente tem que, às vezes, colocar no nosso lugar também ali. Não sou o Steve Jobs, não sou o Bill Gates, que vou lançar uma ideia, largar a faculdade e ficar bilionário. Então é assim, né? Pô, muito bom. Quer perguntar, Daílson? Você estava falando ainda há pouco de ouvir o cliente, né? Então, assim, vocês tinham uma dor, muitos empreendimentos surgiram dessa forma, né? O Uber surgiu assim também, né? Então, muitos. E aí você percebeu que o cliente do favorito são os bares e restaurantes, né? Isso. E aí, essa importância de ouvi-los para entender, né? O que realmente eles precisam, né? Então, isso é uma coisa que vocês também aprenderam na dificuldade, né? É aquele negócio. A ideia é ótima, mas e aí, como é que eu coloco? Que bom que isso é uma coisa, Paulo, muito interessante quando a gente fala de empreendedorismo. A gente quer fazer, a gente se apaixona, mas a gente não sabe fazer, né? Então, você contar com alguém experiente, com um programa de orientação nessa área, realmente é muito interessante. O nosso podcast aqui, o Visionários, aqui, o podcast da Vision Partners, quer muito mostrar isso, né? Essa dificuldade, essa dor que a gente tem é maravilhoso, eu estou apaixonado, a ideia é fantástica, tá, mas e aí, você entende, você sabe como é, por exemplo, tem que abrir uma empresa, né? Aí vem a parte de toda a gestão de como abrir empresa, para que caminho ir, né? Então, conta um pouquinho aí, quando deu esse start assim, precisamos ter um CNPJ. Conta aí pra gente. É aquela coisa, né? Para você validar, você precisa vender. E aí, né, como o Gabriel comentou, o setor de bares e restaurantes é um setor que também, nada contra, mas ele é um pouco também desorganizado, né? O dono do bar, do restaurante, ele sabe fazer muito bem a comida, ele sabe tratar muito bem o público, mas às vezes ele não sabe cuidar dos outros setores. Quando a gente começou a fazer as primeiras vendas, eu também recebi o Pix na minha conta, pessoal. Até hoje a gente tem o print do nosso primeiro cliente. Um abraço pro Denis, nosso primeiro cliente do Sunset River, lá de Jaraguá do Sul. Aí eu lembro ainda até que quando a gente fechou o acordo, ele falou assim: Cris, se vai me trazer resultado ou não, cara, o negócio é que tem que empreender, cara. É isso aí mesmo. Então, rolou uma identificação assim, né, cara? Eu tenho certeza que se você se dedicar 100%, você vai fazer isso funcionar. É nosso cliente até hoje, há mais de 2 anos conosco aí. E eu lembro que ele fez o Pix na minha conta pessoal. Aí, tudo certo também, né? Deixa quieto. Vende, Gabriel, vendi, agora te vira. Tá na conta, né? Aí o segundo cliente também, terceiro cliente também, até que a gente chegou num grande cliente de Jaraguá do Sul, que é o Stannis, também nosso cliente até hoje, cervejaria Stannis, talvez vocês conheçam. E aí, tudo certo, né? Beleza, né? Gostaram da solução, queremos aderir. Tá, Cris, me manda a nota fiscal lá, que daí eu vou passar pro setor.
Peraí que eu vou lá buscar um saco de nota fiscal. Pode deixar, vou trazer aqui. Claro. Como gerar o cara, então é isso. 10º cliente já por aí, né? Os outros era tudo fixo na minha conta. Aí a gente começou a se dividir um pouco mais. Eu falei, Gabriel, ó, eu tô no marketing e vendas, tu tá aí na programação, vai aprender um pouquinho mais de financeiro também. Aí, né, pode continuar daí contigo a história. E isso que foi bem legal desde o início, a gente sempre teve uma boa divisão das responsabilidades de cada um, né? As áreas que cada um atuava. O Christian, ele tem muita facilidade em comunicação, então naturalmente ele foi para a área de marketing e vendas, assim. E eu sou um cara mais técnico, então também naturalmente fui para produto, tecnologia e financeiro. Também sempre fui muito organizado nas minhas finanças pessoais e... Concordo. Cara, então... sou organizado pessoalmente... Então, deixa que eu cuido das finanças da empresa, assim, né? Aí aconteceu esse caso e aí que a gente foi atrás de realmente aprender, assim, o que eu tenho que fazer agora. E é difícil, né? Só que assim, existe pessoas pra auxiliar a gente. Isso era muito incipiente, era lá no início, os primeiros 5, 6 clientes, cara, tava faturando R$1.000 e poucos ali, pouca coisa, sabe? Então a gente abriu um MEI. Não sei se é a maneira correta, tenho certeza que não, era 2 sócios, mas a gente abriu um MEI porque era o que a gente tinha na época. Abrimos um MEI, dava para emitir na época eu acho que não tinha o sistema nacional ainda de emissão de notas. Não lembro como é que foi, mas... Não tinha ainda. Eu acho que foi na mão, no sistema da prefeitura, não lembro, assim, mas aí, cara, tive que ir atrás, aprender tudo. O que é KNAI? Que KNAI que eu sou, entendeu? Qual que é o código de serviço? Pô, não sei, entendeu? Mas eu acho que até a gente teve uma mentoria contigo no programa Nascer que a gente pediu pra você como que a gente ia fazer isso, né? Qual categoria que a nossa empresa ia ser, qual o código de serviço, qual KNAI. A gente não era cliente na época, né? Porque a gente era MEI ainda, então nem tinha contabilidade nem nada. Isso veio acontecer depois quando a gente transformou para limitada, né? Daí sim o negócio começou a ficar Aí mais aprendemos a jogar o jogo correto. Cara, tá tudo errado isso aqui, buscamos vocês, né, o auxílio de vocês. Aí vocês, não, cara, tem que fazer um acordo societário aqui, tem que, né... Contrato social. Pô, nem sabia. Então, sendo bem honesto, assim, a gente acredita que tá em boas mãos, não é fazer jabá, né? Mas acredita que tá em boas mãos e simplesmente entregamos ali na época, acho que era você e o Lucas que atenderam a gente ali no início, Paulo, e, cara, só manda o boleto pra mim, vocês resolvem aí, tá tudo certo. Mas foi nesse momento, né, quando o cliente pediu a nota fiscal. E eu nunca vou esquecer, eu falei, não, claro, deixa pra mim, amanhã eu mando. Vendedor, né? Não, se o problema é a nota fiscal, a gente resolve. Isso aí. Mas é assim, né? Porque a graduação não ensina essas coisas, né? Eu acho que é algo que... Eu ia colocar isso. Deveria ser em todos os cursos, né? Nós não temos na nossa base... acho que talvez o momento seria lá pelo finalzinho do ensino médio, uma disciplina ou uma cadeira que mostre 2 coisas, né? Finanças, né? Você que é bem organizado, né, nas suas finanças, você acabou de falar isso, não ensina para o jovem, né? E aí já não facilita. E não ensina como é que é a vida real do outro lado, né? De ter CNPJ, de começar essa trilha, né? Sim. Então, um ponto da educação nossa que a gente precisa começar a pensar para o futuro aí do nosso país, né? De ter porque a gente só vai aprender assim. Sim. Precisa emitir uma nota fiscal. Ops, o que é isso? Sim. Como eu faço isso? Onde é que eu vou, né? Hoje está tudo um pouco mais fácil, que você entra aí na internet, sai buscando, mas nem sempre aquela resposta é a correta. Tem não se aplica para você. Negócio é um negócio, né? Então, realmente recorrer depois a profissionais experientes para fazer isso lógico que é bom. Mas deveria sim, na base da educação, né, Paulo? Uma cadeira disso aí, né? Alguns países da Europa, assim, né? Vamos lá, Holanda, Bélgica, as crianças, né? Educação infantil, né? Tem lições lá que estimulam o pensamento empreendedor, né? Aqui a gente teve acho que, assim, a gente nunca teve acho que a gente está vivendo agora um estímulo maior, assim, empreendedorismo, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade de administração,
o nosso objetivo em termos de carreira, o que era? Que era fazer uma carreira numa grande empresa. Pouco se falava em abrir um negócio, um pequeno negócio. Isso, né, tô falando aí há quase 20 anos atrás. Então, acho que mudou um pouco, mas ainda tem um desafio grande. Isso é o padrão. Assim, às vezes até para a gente entender por que não tem. O governo, às vezes, não quer realmente que as pessoas... Elas querem que as pessoas sigam o caminho ali padrão, vá trabalhar numa empresa, seja ali um funcionário, né, cara? E poucas pessoas querem seguir esse caminho diferente, até porque é difícil. Mas... É difícil, mas ele é recompensador, assim. Então, além da plataforma, a gente também tenta dar essa visão pro dono do negócio, pro empreendedor, para tornar o negócio dele mais atrativo. A gente também ajuda com isso, assim. O cara enxerga a gente também como um parceiro, sabe? Aquele parceiro que tá ali pra auxiliar. Tipo, tenho muitas histórias engraçadas que o Christian, que tá na rua, assim... Cara, já configuramos o Google Meu Negócio do pessoal. Uma vez na época da Copa do Mundo de 2022, eu configurei a TV do cara pra transmitir a Copa do Mundo no Google Play. Instagram que eu vou transmitir o jogo da Copa hoje, mas não sei como, me ajuda aí, cara. Configurei a TV pro cara lá. Então a gente é bem parceiro, assim, dos estabelecimentos. Claro, conforme vai crescendo, é um pouco mais difícil ter essa proximidade, né? Então, tô lá no Maranhão, não consigo ajudar o cara do Maranhão lá, como a gente consegue ajudar aqui em Joinville. Mas por isso até, como o Cristian comentou, a gente parou de expandir para mais cidades para conseguir melhorar a nossa entrega para esse cliente e gerar mais valor para os caras. Ser realmente um parceiro dele, um canal novo de aquisição, né, de pessoas para esse proprietário de bar e tal, né? Sim, é importante isso, né? E, pessoal, vocês, né, passaram aí por uma rodada recente, né, de investimento. E foi uma aceleradora, né? Sim, entramos na UOL. UOL. Isso, a gente até... Quando eu vi lá quando eu vi lá enfim, os documentos, né, da operação, porque a gente precisa tratar, né, contabilmente essas questões, eu fiquei muito feliz que foi o UOL, que a gente também já teve casos de clientes que receberam investimento deles. Eu queria que vocês, né, compartilhassem assim, ó, como é que foi o processo, né? Como é que vocês conseguiram, porque tem muita gente que busca, né, captar recurso, não sabe bem como fazer, quais os caminhos, e aí chega lá, né, é um choque de realidade. Então, assim, como é que foi para vocês, assim, esse processo? O perfil era muito bom, eu já era uma pessoa do ramo. Então, o principal desafio nosso e aprendizado nessa franquia, né, primeiro foi achar o perfil da pessoa correta. Então, a gente já vendeu franquias que em 3 meses o cara falou, agora eu achei que eles iriam, ia ter download pra caramba, os bares vinham atrás de mim. Eu falei, cara, se fosse assim, não precisava nem de dinheiro, cara. Não precisasse trabalhar, não precisava nem de você. Então, 2 coisas que a gente aprendeu. Primeiro, o produto ainda precisava de suas melhorias para atender franqueado, né? Então a gente também está arrumando essa questão, a questão do produto e processo, mas também o perfil da pessoa que a gente escolhia, né? Às vezes a gente vendeu para a pessoa que tinha a mesma dor minha, cara, eu sempre viajo e nunca encontro lugar, sempre pensei em fazer um aplicativo assim, eu quero. Só que esse cara não é um empreendedor, ele é um cara que ele é agente lá em 2021. É o usuário. É o usuário. E aí esse cara, os primeiros 3 meses dele, é incrível. Parece que o cara vai ser uma máquina. Mas no 4º mês ele... achei que agora eu só ia ficar em casa atrás do meu computador. Cara, agora nós temos que acelerar. Agora tem que ir pra rua. Então, o nosso principal desafio foi tornar essas pessoas empreendedoras. E o principal E a gente não conseguiu fazer isso assim. A gente errou no perfil, não conseguiu deixar esse cara engajado. Embora até a remuneração dele estava crescendo, mas foi aquele cara que deu um pico inicial e cansou. Então a gente errou muito e aí, erros, né, da trajetória, foi a franquia e os caras da volta estavam certo. E um dos principais erros que a gente cometeu na franquia, que foi, na verdade, hoje a gente tem essa visão, mas na época não tinha. A gente deixou de ouvir o cliente. Porque como tinha o franqueado que fazia a ponte entre o agente favorito e o cliente final, ele vendia para o bar e restaurante, não era mais a gente que estava ouvindo o cliente. Não era eu que estava lá no dia a dia ouvindo o cara lá, vendo qual que é o problema dele, como é que a gente pode ajudar ele. Perdeu essa acessibilidade. Exatamente. E aí, cara, tu deixou de ouvir o teu cliente, esquece. Então, que é a essência, né? Exato.
Se tem uma coisa que dá pra passar, é isso, cara. Tem que ouvir o cliente e não pode deixar de Independente do existir. estágio da tua empresa. Pode ser que tu já esteja ali com 100 funcionários. Cara, tira um dia e ouve ali a call do teu vendedor, ouve a call do teu suporte. Até a Luísa Trajano falava, né, que ela ia no call center do Magazine Luiza para ouvir as reclamações. O cara, pra fazer o CEO da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do Brasil, ele falou que vai no dia a dia da farmácia ver o que está acontecendo. o que é que tá acontecendo, o João diz. E eu sou um pouco crítico em relação a algumas coisas assim, mas veja a importância que esses processos de mentoria, de coaching têm, porque mentoria para empreendedor, por quê? Cara, porque o cara não tem chefe, e o cara tem a humildade, pelo menos, de reconhecer que pode ter alguém capaz de mostrar para ele se aquele caminho ali está certo ou não. O rumo, né? Se colocar na posição de ser cobrado por alguém. E na posição de ouvir também. De ouvir. E saber que ele já passou por isso, ele sabe quais são os problemas que passa. Então, isso é uma qualidade, sim, que eu posso dizer que a gente tem, é saber ouvir, é saber se colocar nessa posição de ouvinte, né? Claro que tem que ter um filtro também, né? Sim. Nem tudo, né, é 100% verdade, nada é escrito em pedra, mas é sempre bom você pegar uma segunda opinião do que você está fazendo. Eu vou aqui com algumas perguntas técnicas assim, e porque esse podcast está sendo ouvido no mundo todo, está sendo assistido no mundo todo. Aí tem uma cidade lá no nosso interior do Brasil, nós temos muito. Vamos colocar aqui Belo Horizonte, né? Que é a capital dos bares e restaurantes do Brasil. Imagina que alguém está assistindo esse podcast e diz assim: eu acho que esse app faz muito sentido aqui na minha região. Como ele vai fazer para entrar em contato com o favorito e dizer assim, ó, vem para cá, ó, vamos fazer aqui. Já que não tem essa questão da franquia, digamos isso, né? Hoje o que a gente está fazendo, né? Antes nós também expandimos a franquia por anúncios, então a gente parou de mandar anúncio, até porque estava vindo o perfil que a gente não gostaria. Então a gente só escuta quem vem atrás da gente. Então, esse tipo realmente, de coisa. Se o cara achou interessante, acho que faz sentido, quero entrar em contato com eles, a gente vai fazer, né? Vai conversar. Então a gente tem no próprio aplicativo um botão ali, quero ser franqueado, ou através do nosso site, que é favorito.digital, tem uma aba lá, seja franqueado, né? Aí preenche os dados lá da pessoa, vai colocar lá a expectativa dele, o que ele faz hoje, né? Pra gente fazer um fio, e aí a gente vai conversar, né? Vai cair lá primeiro pra Ana, que trabalha conosco. A Ana faz mais um filtro lá, ver se é esse mesmo que o cara quer. E depois eu tenho mais umas 3, 4 conversas assim com essa pessoa até dar certo. Estamos testando, né, cara? Startup, empresa pequena, testa muita coisa, testa, erra, vê que dá certo. Se der certo, investe mais nisso. E tem que ser muito rápido e se frustrar pouco. Então, cara, às vezes realmente botou ali, perdemos tempo fazendo. E teve vários erros, né? Se tem tempo ainda, Paulo, eu quero comentar um erro, claro. Bem legal, esse eu gosto muito de comentar. Lá em Jaraguá do Sul ainda, quando a gente estava desenvolvendo produto, eu vindo muito clientes, né? O Gabriel tinha recém desenvolvido essa parte da música ao vivo, eu fui em outro estabelecimento. E o cara era um bar mais de jogos, assim, o Gabriel já até sabe qual é a história. Então, ele falou assim, gostei muito da proposta de vocês, mas não tem um filtro aí de jogos de tabuleiro. Eu sou o único bar aqui na região que tem jogos de tabuleiro. Então, se tu botar esse filtro aí de jogos de tabuleiro, eu entro. Vou lá buscar um saco de jogos de tabuleiro. Gabriel! E na época, o Gabriel nem me questionou. Não, cara, vou deixar pra mim, se é pra vender. Vai pagar, eu faço. Uns R$49,90 por mês. Daí pra, né? Ia ficar bilionário. Aí, Gabriel já lá, virou a noite, total, jogos de tabuleiro. Cheguei lá pro cara, ó. Tá aí, teu jogos de tabuleiro, filtro jogos de tabuleiro. Tem esse filtro hoje? Não tem. Só tinha ele. Cara, esse cliente ficou 2 meses conosco, pagou 2 mensalidades, a gente faturou R$99,90 com esse cara por 2 meses. O filtro teve 10 utilizações durante 2 meses, 10 pessoas clicaram, e acho que nem foram lá, porque só aparecia uma opção também. 8 foi ele testando. 8 foi ele testando. Deixa eu ver se Cara, funciona. mudamos o produto, ouvindo um cliente, achando que ia dar certo, e no fim esse cliente não ficou conosco. O filtro
Aí pro Gabriel depois retirar é pior do que colocar, né? Porque retirar você tem que desfazer o código e ver se não fica nada para trás ali. Então, cara, foi um aprendizado que assim, tem que ouvir? Tem, mas tem que ver também que faz sentido, né? Foi um pouco que ele falou do perfil de cliente ideal, né? O ICP, o famoso ICP. Se tu tá vendendo para quem não é teu cliente ideal, muitas vezes esse cara ele pode ter desfocado o caminho correto que você tem que seguir. Ele vai pedindo muita coisa que não faz sentido para quem é teu cliente mesmo, sabe? Então, pô, tu tá recusando o cliente, tá recusando dinheiro? Sim, porque muitas vezes esse tipo de cliente ele pode desfocar do caminho certo a seguir. Ele vai pedindo muita coisa, vai reclamando de muita coisa que talvez não faça sentido para o nosso perfil de cliente certo, e aí vai tirando a gente do foco E principal. às vezes ele é um propagador negativo da marca. Então, a gente sabe, várias cidades que a gente está, tem lá o grupo dos empreendedores, que são do setor de gastronomia, e a gente sabe que às vezes rola lá um grupo, fechei com esses caras aqui. Alguém também, porque por a gente ser um guia de bares e restaurantes, quanto mais bares e restaurantes tiverem o aplicativo, melhor. É melhor para nós, é melhor para as pessoas, e é melhor também para os donos de bares e restaurantes que incentivam mais as pessoas a utilizarem, né? Então a gente já entendeu que não existe muita concorrência. Pô, o pessoal tá junto, tá no setor, sabe que tá ferrado, querem se ajudar. Um ou outro, às vezes não se bate ali, né? Mas a gente entendeu isso. E a gente é muito aberto a conversar. E, cara, você tem teus clientes, ele tem o meu... Você não vai jantar toda noite no Big Hall e almoçar todo dia. Vai, aqui do lado não vai. Você quer uma opção diferente. Então, a gente entendeu isso, passa a buscar isso, né? E o cara que não faz sentido vender, daí a gente agora tá realmente, cara... E acontece até, não quero. E as pessoas propagar negativamente, falando assim, por causa que aí eu boto a culpa na gente que a gente aceitou aquele cliente que não fazia sentido. Então, às vezes, o cara algo que não faz sentido, ele vai sair falando mal. E não culpa o cara também. Porque, na real, é a gente que não conseguiu entregar valor para ele. E aí vai diminuindo a nossa reputação. Então, isso é importante. E é um setor bem difícil. Agregar só para um, tu vai gastar uma energia gigante para agregar valor só para um estabelecimento, enquanto a tua energia poderia estar sendo direcionada para uma feature ali que vai atingir centenas de outros, né? E é um setor bem desafiador, né? Por exemplo, agora que teve as enchentes ali no Rio Grande do Sul, a gente está em Porto Alegre e os nossos clientes lá ficaram embaixo d'água, né, cara? Então foi bem difícil, assim. E aí a gente, claro, obviamente, a gente isentou eles ali dos pagamentos. Uma boa parte dos nossos clientes são lá de Porto Alegre, deu um baque na gente também ali financeiramente naqueles meses, mas, cara, os caras se prejudicaram muito mais, né? Não posso nem reclamar disso, mas é muito desafiador, é um setor muito desafiador, a mortalidade é muito alta, então a gente tem uma taxa de cancelamento alta só por clientes que deixam de existir, cara. O bar-restaurante, 50% fecha em 2 anos, cara. Então, a gente sabe que daqui 2 anos, você tem metade de chance só do cara ser teu cliente. É bem desafiador. Falando um pouco de empresa, né? Eu preciso que meu volume de venda ele seja maior no mês do que de saída. A quebra dos estabelecimentos. Então, eu não consigo... O churn, ele sempre vai acontecer. Né? A empresa que diz que não tem cancelamento é impossível. Né? Então, o outro comentou, vocês estavam com a Beacon, tudo, mas, cara, os caras foram comprados, tem lá a contabilidade deles, faz parte do jogo. Então, o churn sempre vai acontecer. Só que agora a gente já entra com o desafio que a gente tem o churn normal, e vai acontecer, mais o churn da quebra do setor. Então, a minha venda para a empresa se tornar lucrativa já tem que ser maior do que esse percentual. E quanto mais clientes você tem, mais aumenta esse desafio. A gente chegou a uma época de ter quase 500 clientes já parceiros na plataforma. No mês são 40. Olha. Então, tipo assim, cara, eu preciso vender pelo menos 50 para a empresa continuar crescendo. Vocês atendem o setor de bares e restaurantes também? Atendemos. A gente tem. Tanto é que foi comentado da Beacon, né? Foi tão desafiador que eles mudaram drasticamente o escopo deles, né? Por conta da pandemia, né? Que afetou diretamente o principal business que eles atendiam. Então, esse setor, de fato, é um setor extremamente desafiador. E aí, então, a gente vê com muito bons olhos, assim, essa capacidade de vocês de mapear isso, né? De fazer essa leitura, né? Vocês conseguem fazer. Vocês têm essa consciência que o setor, por si só,
é desafiador. Até foi uma das questões depois da UOL, que a gente recebeu feedback quando foi aprovado. Esses mentores hoje nossos que são da Notaria, eles falam assim, cara, se os caras estão com a melhor solução ou não, eu não sei. Eu sei que já estão há 2 anos, cara, com bar e restaurante. Guerreiros, cara. Vamos apostar nos guri que uma hora vai dar certo. Não, quando o setor é muito desafiador, isso gera oportunidade para tu resolver esses problemas também. Então, apesar de ser um setor muito difícil, ele tem muitos problemas a serem resolvidos. Então, tem oportunidades para empreender nesse setor, né? Como diversos outros. Na verdade, assim, oportunidade para empreender tem muito, né, cara? Só que tu tem que conhecer o problema que tu vai resolver. O poder de execução também faz... Eu e o que a gente fala, cara, pô, a gente não era do setor de bares e restaurantes. A gente foi tentar resolver uma dor nossa. Mas se eu fosse começar a empreender hoje, eu começar uma nova empresa, digamos assim, eu iria atacar uma dor que eu senti na pele, por exemplo, ali na minha empresa. Então, pô, eu e o Christian, em 2 anos, a gente sentiu muitas dores como empreendedor desenvolvendo o favorito. Então, se fosse uma nova empresa, eu iria atacar talvez uma dor dessa, assim. Então, uma das dificuldades de empreender, né, até trocando um pouco de assunto, é você realmente entender qual dor você vai curar. Mas oportunidade tem. Então, todo mundo no dia a dia deve passar por alguma dor. Se você trabalha numa grande empresa, todo mundo acha, nossa, grandes empresas são uma maravilha. Pior que tem, cara. Mas mais tem problema, cara. Mas olha só, interessante isso que tu falou, né? Porque tu resolve uma dor, mas vai ter uma outra. Quer ver? O piloto de caça que mais abateu alvos inimigos, um israelense. Aliás, não é israelense, não, é americano. Ele que tem a patente da criação do stent. E aí, numa entrevista, aí, pô, assim, né, os royalties, né, sobre a invenção dele. Aí ele, numa entrevista, aí o pessoal perguntou assim, poxa, mas tu é competitivo desde sempre, tu foi o piloto que mais abateu alvos inimigos. Tu desenvolveu o stent, cara. Então, assim, a humanidade tem uma dívida contigo, num certo aspecto. Por que tu continua? Aí ele falou assim, ó, porque eu resolvi um problema, mas eu criei outro. Por quê? Porque eu, ao desenvolver o stent, eu elevei a expectativa de vida das pessoas. Só que com a elevação de vida das pessoas, eu crio um outro problema, que é o problema do Alzheimer, que acomete as pessoas num percentual muito maior na medida em que a idade vai avançando mais. Então, se ele conseguiu um aumento de 20 anos na expectativa de vida das pessoas, né, generalizando aqui, ao mesmo tempo aumentou o percentual de pessoas capazes de desenvolver uma doença neurodegenerativa, né? Sim. Então tu vê que tem oportunidade, que vai surgir totalmente, né? Nos últimos anos aí teve o hype das IAs, né, das inteligências artificiais. Cara, com isso surgiu centenas, milhares de oportunidades. Hoje tem muitas empresas que usam o IA para resolver um problema que já era resolvido há muito tempo, só que de outra forma, uma forma mais fácil, uma forma melhor. Então, sempre vão criando novas oportunidades. Às vezes as pessoas falam, né? Pô, antigamente, na época do Steve Jobs, do Bill Gates, do Mark Zuckerberg, era mais fácil, tinha mais coisa para fazer. Só que tudo não tinha tanto acesso à informação, não é a mesma informação que a gente tem hoje. Então também era muito difícil na época. Como é que o Bill Gates ia saber que o Steve Jobs ia saber que o iPhone ia funcionar, que a App Store ia vingar um dia? Não sabe, cara. Então foi algo que deu muito certo. Tinha essa oportunidade na época, mas hoje também tem muitas coisas a serem inovadas, serem feitas em formas melhores, mais baratas. Pô, muito bom, hein? Gostei demais. É isso então, Paulo. Acho que chegamos ao final. Sim. A gente não quer acabar, né? Interessante esse tema. Se você deixar os guri falar, pode olhar para a câmera. Pelo convite, né? E também a gente está passando agora por uma inscrição no edital ali, a Mônica está ajudando bastante a gente. E nos deu, digamos assim,
com tranquilidade para botar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Né? Ter vocês como parceiros. Legal. Obrigado também pelo convite. Mas igual agora, né, a gente está passando por edital, a gente precisa de uns documentos novos que dependesse de mim já era no edital, né? Então a gente recorreu a vocês ali, a Mônica já prontamente já entrou em contato comigo, já me chamou no particular, nem tá aqui, né, Paulo? Tá em outra região. Então, tem ajudado bastante a gente e também, como eu falei, trouxe tranquilidade, né? Então, cara, bota a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, você tá tudo certo. Contabilidade boa é aquela que tu não se incomoda, que eles fazem negócio pra ti, tu só fica tranquilo ali, não precisando pensar nessa parte mais burocrática, né? O empreendedor não gosta de pensar em contábil, financeiro, normalmente. Já tem bastante problema. O cara quer resolver o problema do produto dele, então se tiver que se incomodar com outras áreas, então isso que é importante, né? Vocês deixam a gente mais tranquilo, assim, para poder focar e pensar no. Não foi combinado. Depoimento sincero. Bom reservar a mesa que com certeza vai sair o almoço agora. Pô, maravilha, pessoal. Obrigado aí, viu, pela vinda. A gente admira muito vocês e estamos torcendo pelo sucesso e vamos continuar caminhando junto aí, desejando que vocês prosperem ainda mais. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, viu? Valeu.